boa noite! Sejam todos bem-vindos à 22ª live do Agro ABC. Hoje é terça-feira, 20 de julho de 2021, 11 graus. Estou aqui com a camiseta do programa, mas a blusinha está por baixo. Lembra aí os velhos tempos, veteranos, tirava plantão com a blusa por baixo da fardinha? É, meu amigo e minha amiga. E hoje quem está de serviço é a Prontidão Verde. Um abraço aos companheiros, nossos bombeiros da Ativas que estão de serviço hoje nos quartéis do Corpo de Bombeiros. Hoje é dia do amigo e internacional da amizade. Hoje é dia de celebrar a amizade e mostrar que mesmo com a distância imposta pela pandemia, os laços de afeto, companheirismo e admiração com aqueles irmãos do coração estão mais fortes do que nunca. O Dia do Amigo foi criado pelo argentino Henrique Ernesto Febraro, que nasceu no ano de 1924 e faleceu em 2008. Que escolheu essa data para o Dia do Amigo devido à chegada do homem na Lua, como marco de união entre todos os seres humanos para superar os maiores desafios. Mais do que nunca. E nós, amigos, que encontramos forças para enfrentar momentos tão difíceis. Feliz Dia do Amigo, meu amigo e minha amiga. E também, como foi falado, também hoje é dia da primeira viagem do homem na Lua, que chegou com a Apollo 11 e aquela famosa frase, né? Quando pisou na Lua, é um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. E o nosso convidado, daqui a pouco estarei conversando com ele, é o Coronel Edson Gonçalves Prata, da Casa, foi comandante do 8º Grupamento de Bombeiro, e vai estar com um tema muito interessante, hein, gente? Prevenção da cultura do bombeiro. Nós temos que manter essa cultura aí. E a Associação Gremista Otaviano ABC Recreativa, Cultural e Assistencial é composta pelo corpo diretório. Diretor-presidente Edson Limide Guerdão. Diretor vice-presidente e vice-diretor financeiro, primeiro tesoureiro Alberto de Oliveira. Diretor administrativo, secretário-geral Rogério Henrique de Souza. Vice-diretor administrativo, primeiro secretário, João José da Silva. Diretor financeiro, tesoureiro-geral, Luiz Mansur Filho. Também é composto pelo Conselho Fiscal. Presidente, Paulo Alves Garrido Júnior. Secretário, Francisco Mariano dos Santos. Relator, Geraldo Magela Davó. Também temos o Conselho Consultivo. Presidente, Marcelino Aparecido Marsura. Secretário, José Ribamar da Silva. Relator, Odair Marques da Silva. Diretor jurídico, Cláudio Roberto de Campos. Diretor social, Celso Fernando Batello. Diretora do Departamento Feminino, Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli. Diretor de Patrimônio e Diretor de Esportes, José Luiz da Silva. E diretor de Relações Públicas, Jair Donizete Carneiro. E hoje, no dia 20 de agosto, nesse frio, quem é que está soprando as velhinhas no dia de hoje e a semana toda até segunda-feira que vem? Parabéns, força, garra e muita fé. E no dia de hoje, dia 20 de julho, terça-feira, parabéns, Osmar Kimura Chaves, Erunildes de Oliveira, Paulo Seleger Neto, João Inácio Belmonte Neto, Glauco Bahia, José Godoy Siqueira. Amanhã, dia 21 de julho, quarta-feira, Sérgio Alves Correia, Donizete Soares, Danilo Alípio, Sebastião Domingos Francisco, João Borim, Antônia Valezin e Juliana Souza. Quinta-feira, 22 de julho, Ivan Mano Neves, Nilton Nunes dos Santos, Carlos Rogério Fagundes Flores, Ney Serafim, Luiz Roberto Carquede, Joaquim Dias Tomás Palmeira, José Hamilton Vandercock, Érica Teixeira Barbato, Elizabeth Moraes. Na sexta-feira, 23 de julho, Uchoa Barbosa, Eduardo Trindete Zuccoli, eu que chamava de Zuccoli, Jair Pinto da Silva, Marco Arthur, Adalto Videira, Jéssica Gouveia,
24 de julho, sábado, José Carlos de Oliveira, Jô Filemon e Evelyn Espinosa. Domingo, dia 25 de julho, Orlando de Moura, Pedro Sobires, Vanderlei Maldonado Pérez, Ivanildo Ferreira, Tatiane Sampaio, Fernando Milani, Vanderlei Carneiro, Luederni Bueno e José Paulo Bering. Na segunda-feira, fechando a semana, dia 26 de julho, Edson Aragão Santos, Jaqueline Rodrigues, Cristiane Teodoro e Vanderlei Krause. É os aniversariantes dessa semana, meu amigo e minha amiga. E eu vou ler agora a biografia do meu convidado, que eu já vou colocar aqui na tela enquanto eu vou lendo aqui a biografia. É o Coronel PM Edson Gonçalves, nascido em 12 de fevereiro de 1955, na cidade de São Paulo, capital. Ingressou nas fileiras da corporação em 12 de fevereiro de 1971, na Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Formou-se aspirante em 1975. As unidades que serviu: Academia da Polícia Militar, 10º Batalhão da Polícia Militar, 1º Grupamento de Busca e Salvamento, Comando do Corpo de Bombeiros, Casa Militar do Estado de São Paulo, Diretoria de Sistema, 1º Grupamento de Bombeiros, 8º Grupamento de Bombeiros, Comando de Bombeiros Metropolitano. Os cursos: ao longo de sua carreira realizou, dentre outros, os seguintes cursos: curso preparatório de formação de oficiais, curso de formação de oficiais, curso superior de administração de empresas, curso de paraquedismo civil, curso de bombeiros para oficiais, curso de complementação tecnológica na Unesp, curso de salvamento em altura, curso de mergulho e escafandria, curso de técnicas de combate a incêndios no Japão, curso de técnico em emergências médicas, curso de aperfeiçoamento de oficiais, curso superior de polícia. Passou para a reserva em 12 de fevereiro de 2004, como comandante dos bombeiros da região metropolitana de São Paulo. Foi diretor financeiro da Associação Assistencial de Saúde Suplementar da Cruz Azul, no período de 2004 a 2009, e diretor financeiro da Fundabom, Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, a partir de 2 de julho de 2013, e nos seus 2 primeiros mandatos até 2017. Coronel, está me ouvindo, Coronel? Estamos aqui, vamos ver se o Coronel está me ouvindo, se nós estamos com delay. Vamos ver, o Coronel saiu, vai ter que entrar de novo, vamos ver aqui, porque hoje esse mundo é da internet, né, gente? O mundo é da internet. Deixa eu mexer em mim aqui também para ficar um pouco melhor. Aí. Espera aí que vamos ver se o Coronel entrou, teve um probleminha. Não. Ainda não, o Coronel está entrando, ele entrou, mas saiu porque deve ter dado alguns problemas. E sabe que problemas acontecem, né, meu amigo e minha amiga? Estamos aguentando aqui, esperando, calma aí, que a internet é assim mesmo. O mundo digital é assim mesmo. Vamos ver se o Coronel... Espera aí que logo vai dar certo, aguenta que vai dar certo, porque é o mundo digital em suas mãos. Coronel, tá me ouvindo? Olá, boa noite. Você me ouve agora, Carneiro? Opa, tô ouvindo. Eu perdi boa noite, Coronel. Minutinhos aí. Boa noite. Minha conexão caiu, eu tentei reconectar e acho que perdi o finalzinho da sua leitura aí do currículo. Ô, Coronel, um comentário aqui do apresentador. É um equívoco, comecei a ler aqui, veja bem. O senhor nasceu no dia 12 de fevereiro, entrou na corporação no dia 12 de fevereiro e deixou a corporação no dia 12 de fevereiro. Não, o senhor tá brincando. Não, não tô não, é sério, é verdade. Olha, eu vou falar com o senhor, isso é um presentaço de aniversário, hein, meu amigo? Nascer em 12 de fevereiro foi uma questão da natureza. Entrar na academia da Polícia Militar em 1971, 12 de fevereiro, foi uma coincidência. E a passagem para a reserva em 12 de fevereiro foi um pedido, porque eu já estava mesmo de partida, aí eu ia sair naquele mês, eu pedi para, se fosse possível, publicar no dia 12 de fevereiro para completar 33 anos. Exato, sem nenhum dia, nenhuma hora a mais. Muito bom, viu? Quando eu comecei a ler aqui, eu falei, será que está certo? Não é possível. Está certo, é uma feliz coincidência. Espetacular. Não, espetacular, espetacular. E
E falando, né, da cultura de bombeiro, que eu acho que o senhor falou muito bem, é um tema muito interessante, que nós não podemos perder essa cultura de bombeiro, né, Coronel? Uhum, sem dúvida. Acho que a história, né, o que a gente é hoje, é basicamente calcado naquilo que foram os nossos antepassados, né? Nenhum bombeiro pode achar que é o dono de todo o conhecimento. Tudo que a gente conseguiu até hoje e vai continuar conseguindo é sempre baseado nos que nos antecederam, né? Então, essa importância da preservação da cultura de bombeiro é um tema que eu acho que seria bastante interessante. E essa cultura nossa, que o senhor falou muito bem, né? O que o senhor está se perdendo, essa cultura? A tecnologia veio, talvez, para perder um pouco essa cultura de bombeiro? Não, a cultura não se perde, ela se transforma, como tudo na vida. Transforma. Bem colocado, se transforma. E aí, é o antigão que está falando na minha época, ele estava pendurado atrás de viatura, tomava chuva, né? E hoje você tem aí a proteção dos bombeiros, né? E aí nós temos a cultura em si, que o senhor falou mesmo. Até o combate em si, a técnica, né? De você sem combater, dúvida. eu me lembro. Tudo Eu evolui, fui muitas né? vezes, eu fui muitos incêndios, você tinha que respirar ali pelo esguicho ali, né? No caso dos VPS, que era pouco, né? Exatamente. E o que nós podemos acrescentar nessa cultura do bombeiro aqui? Como é que o senhor vê o passado com o presente e o futuro? Bom, eu gostaria de primeiro alertar que eu fiz uma colinha aqui, né, para a gente tentar seguir dentro do limite de tempo. E pode ficar à vontade. Eu sempre gostar de começar a explanação dando algumas definições, né? A gente vai falar de preservação de cultura, a gente precisaria ter, assim, de comum acordo o que é cultura. Houve já no passado aí umas discussões bastante longas, né, bastante acentuadas sobre o que é cultura, mas uma que eu achei no Google mesmo, né? Cultura é um conjunto de hábitos, crenças, conhecimentos de um povo, de um determinado grupo que cultiva, de algum modo, um padrão estético semelhante. Acho que o bombeiro se encaixa muito dentro disso. A cultura de um povo, de uma região, de uma nação, tem várias facetas, né? A gente pode falar de cultura falando de religião, de arte, de culinária, mas no nosso bate-papo de hoje, a gente vai procurar concentrar nos aspectos dos costumes, das técnicas e do conhecimento. Tradição é uma coisa que está muito ligada também com cultura. Você falou aí dos antigões, né, dos dinossauros, como a gente costuma dizer na gíria. A tradição é a comunicação oral de fatos, né, de lendas, de ritos, usos, costumes, de geração para geração. E alguma coisa que eu gosto muito são provérbios. Os provérbios ou ditados populares, né, são frases e expressões que transmitem conhecimento também de geração para geração. Isso é passado de pais para filhos, teve origem até nas passagens bíblicas, né? E encerram sabedorias, às vezes até de séculos de povos, né? Eu gosto muito de ditados populares e eu gostaria de citar alguns aqui para a gente começar o aquecimento, dizendo que um que eu aprecio muito: o tempo é o senhor da razão. Às vezes a gente discute por algumas coisas e quem está certo? O tempo dirá, né? Fernando Pessoa, para ser um pouquinho mais poético, escreveu que tudo vale a pena se a alma não for pequena. Tem um de Fernando Sabino que diz que no fim dá tudo certo. Se não deu certo até agora é porque ainda não chegou no fim. Então, é um ditado assim que me marca bastante. Uma que eu gosto muito é: a vida é feita de escolhas. E eu acrescentaria, ainda usaria acrescentar uma frasezinha a mais, dizendo que as instituições, dentre elas o Corpo de Bombeiros, também são feitas a partir de escolhas. Elas se desenvolvem, elas evoluem a partir de escolhas, né? Eu fiquei pensando em ditados populares de bombeiro e até gostaria de lançar um desafio para quem está nos ouvindo aí, puder entrar no chat, na conversa aí, na conversa escrita e acrescentar alguma coisa. Ditados populares de bombeiro. Eu lembrei de 3, né? Não são específicos de bombeiro, a sociedade diz isso, né? Mas um deles é: onde tem fumaça, tem fogo. Encerra uma cultura, encerra, né, um conhecimento. Tem um famoso também que é: água morro abaixo e fogo morro acima, ninguém segura. Quem foi bombeiro e trabalhou em inundação, trabalhou em combate a incêndio em mata, incêndio florestal, sabe que isso é uma lei. Tem um que nossos amigos guarda-vidas que trabalham no litoral, na prevenção das praias, divulgam muito, que é: água no umbigo é sinal de perigo, né? Então, um desafio aí durante essa live, se alguém puder
lembrar de mais algum e acrescentar, acho que vai enriquecer o nosso bate-papo aqui. Um que eu já passei de leve por cima conversando com você é que não existe nada mais permanente no universo do que a mudança. É comum esse debate entre os antigões, entre os que começaram lá, quando a gente era recruta e já foram nossos instrutores, nossos professores, né? Tendo aquela ideia de que o recruta não sabe nada, né? Eu é que sei, eu sou dono do poder, do conhecimento. E do lado oposto, o recruta fala que esse coroa, esse velho, né? Esse indivíduo tá se achando, ele acha que sabe tudo, ele está ultrapassado, o tempo dele já passou, né? Então existem esses dois contrapesos. Na nossa organização, no Corpo de Bombeiros, existem diversas formas de passagem de conhecimento e de cultura. Eu começaria falando dos cursos de formação e de especialização, eu diria que são os mais importantes, né? A gente tem instrutores, professores que são ícones, que a gente guarda e admira para o restante da vida. E até depois que passa para a reserva, se aposenta aí no linguajar dos civis, né? Nos marcam muito. Estágios também são meios de transmissão de cultura, de conhecimento. Manuais técnicos, seminários. Um item que eu julgo importante também são as monografias que são elaboradas nos cursos de aperfeiçoamento de oficiais e nos cursos superiores de polícia, que eu particularmente até gostaria que fosse chamado de curso superior de bombeiro, né? Mas isso é um outro tema para um outro momento. Mas as monografias são assim uma busca de um aprofundamento nesses temas. Os exercícios simulados, que eram e ainda são comuns na nossa organização, isso inclui a participação dos planos de auxílios mútuos, as redes integradas de emergência, defesa civil, secretarias estaduais e municipais de saúde, serviço de distribuição de água e energia elétrica, CETESB, Companhia Ambiental, né, de São Paulo, e outros organismos. Os testes de suficiência profissional, que você deve ter acompanhado na nossa época de tenente, capitão, na região do ABC, em outras unidades também, que era uma forma de avaliação do conhecimento técnico dos nossos profissionais, as Olimpíadas de Bombeiro, as disputas entre as equipes, entre as prontidões. Um ponto que eu julgo muito importante são os encontros anuais que são feitos nas unidades, né? O primeiro GBS, por exemplo, o primeiro GB tem isso já há muito tempo, outras unidades aderiram, me parece que a região de Guarulhos tem, muitas unidades do interior já criaram. Então, pega aquela velharada, aqueles dinossauros de bombeiro que estão aposentados, cabelo branco ou sem cabelo, barba branca, barrigudinhos, né, já curvadinhos pelo tempo, e reúne todos para um dia de churrasco, um dia de encontro, de bate-papo, de alegria, de relembrar os tempos passados, né? Além disso, também, a cultura também pode ser feita através da exibição de filmes, alguns filmes que foram feitos até de alto nível, de Hollywood, criados com tema de incêndio, de salvamento e resgate. Acho que um dos mais famosos e mais antigos é O Inferno na Torre, né? Existe uma passagem de cultura informal que a gente tem diariamente em todos os postos de bombeiro, em todos os quartéis de bombeiro, que é a rendição da parada, a passagem de serviço. Existe um ritual, além de prestar continência à bandeira, de fazer a continência, de marchar, existe a passagem de serviço, o que aconteceu nas minhas 24 horas, como é que eu passo isso para a equipe seguinte e tal. E tem também as conversas que são levadas com o pessoal mais experiente, né? Como a gente já falou, esse pessoal mais antigo é conhecido como dinossauro, né? Como antigão. Vamos conversar com o antigão lá que ele sabe, vai ter uma história para contar. Ele exagera, tá, mente um pouco, mas vamos conversar com ele. Então, é uma forma também de transmissão de cultura. Hoje, em função da evolução da tecnologia, a gente tem também uma forma de transmissão através das redes sociais, né? Dos grupos de WhatsApp, de Telegram, das páginas de internet e tudo mais. Eu destacaria algumas. Fundabom, por exemplo, a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, da qual eu fiz parte na direção por algum tempo. A AGO-ABC, que é através da qual a gente está conversando agora, né, que foi uma iniciativa, acho que do nosso amigo Ixará Edson Guerdão, sua, e mais um punhado de amigos que você leu o nome aí, a gente até sente de estar nessa época de pandemia, porque seria muito interessante encontrar pessoalmente todos eles. Existe a página, acho que do Eduardo Magalhães, chamado Éramos 20 Bombeiros Sapadores,
que publica fotos, histórias, vai buscar pessoal já falecido e conta as histórias desse pessoal, muito interessante. E, assim, eu lembro quando tenente, quando a gente atendia uma grande ocorrência, como que a gente preservava essa cultura? Claro, nos relatórios, nos talões de ocorrência, que era tudo registrado de uma forma técnica, mas a gente tinha cuidado de recortar os jornais da época, né? Jornal, da revista que saía, grande ocorrência, o grande incêndio, ou um resgate assim fora do comum. E isso a gente botava numa pastinha. E hoje estão sumindo os jornais impressos, as revistas impressas, né? Então a tecnologia está fazendo essa alteração aí. E uma coisa que a gente notou é que as experiências vividas, elas tendem a ser discutidas naquele momento, naquele ambiente, e com o tempo elas vão se perdendo. A gente lembra de época, quando era recruta, tenente, novinho, recém-formado, recém-saído da academia, do curso de bombeiros profissionais, e a gente ouvia muitas histórias. Essas histórias, algumas viram até lendas, né? E essas histórias tendem a se perder. À medida que as gerações vão se substituindo, essas histórias se perdem. Antigamente era muito difícil. Eu tenho alguns cursos que você leu aí, e eu não tenho uma fotografia sequer desse curso, porque na época, para tirar uma fotografia era uma coisa complicada, a câmera era cara, tinha que comprar o filme, revelar. E hoje, com a tecnologia, cada portador de celular é um repórter, é um agente passível de gravar o que está acontecendo, né? Claro que aí caberia uma discussão, né, até filosófica e moral e ética, de se o bombeiro poderia ou não gravar as ocorrências. A gente viu logo no início dessas redes sociais, alguns colegas exagerando, ia para a ocorrência, a vítima presa em ferragem, aí fotografava, filmava a fratura exposta na perna da vítima, e publicava, e mandava para os amigos, isso repassava de um para outro. Então aí acabou ocorrendo até um certo exagero. Hoje me parece que já está mais regrado, o pessoal já acabou entrando no bom senso. Publica, mas sem essas cenas assim que às vezes chocam, principalmente o pessoal que não é não é bombeiro, não é do ramo, né? Então causam um certo mal-estar. Eu lembro também da sessão da imagem de som, desde acho que a época de tenente, que ficava atrelado ao gabinete do comando, onde tinha uma equipe de cinegrafistas, né, que saíam com uma câmera numa viatura especial, iam para grandes ocorrências, para registrar tanto a ocorrência em si, quanto depois do incêndio, do salvamento ocorrido, entrevistar o comandante, as guarnições que participaram mais na linha de frente, né? Isso aí ficava guardado em umas fitas. Eles entrevistavam algumas autoridades, alguns destaques aí, alguns ícones do bombeiro, né, da época mais antiga, mas isso acabava sempre estocado lá no fundo do armário e pouca gente acabava assistindo ou repassando, né? Eu não sei se isso evoluiu ou não, a gente já está na reserva já há bastante tempo, né? Mas eu usaria até deixar uma sugestão aí para o comando do bombeiro, verificar onde estão essas fitas, se essa seção de imagem e som ainda existe, e transformar e digitalizar isso e colocar à disposição da internet. Hoje a internet é um universo, né? Qualquer assunto, qualquer tema que você quiser pesquisar, por mais esquisito que seja, por mais raro que seja, se você colocar lá uma palavra, uma frase, você vai achar muito material sobre isso, né? E a cultura de bombeiro, essas experiências de bombeiro também seriam muito interessantes de deixar registrada para as futuras gerações. Deveria fazer um elogio aqui para a AGO-ABC, que eu acho que, além de a gente reencontrar os amigos, de ter essa possibilidade de contato, uma coisa que me chama muito a atenção é a possibilidade dessa entrevista, por exemplo, estar sendo gravada e poder ser assistida por meus filhos, por meus netos, por meus bisnetos, né? Que vão até se divertir, vão achar, nossa, que estranho, olha a viatura que meu avô, meu bisavô corria, né? Porque tudo acaba ficando ultrapassado com o tempo, né? Mas esses aspectos históricos, essas coisas de cultura, do tempo antigo, são muito interessantes, pelo menos uma boa parcela dos profissionais, né, do Corpo de Bombeiros, isso é muito interessante. Essa passagem de comando, essa passagem de informação, de cultura, de conhecimento, a gente observa também em almoços que o pessoal faz, né? Pessoal da reserva, reformados, o pessoal antigo da região do ABC, que trabalhou muitos anos juntos, né? Faziam um almoço, isso até o início da pandemia, né?
faziam uns almoços aí na região de São Bernardo do Campo, todo o pessoal se encontra, é uma festa, né? Os coronéis, os oficiais aposentados do bombeiro também tinham um almoço semanal lá na Associação dos Oficiais, na Zona Norte de São Paulo. Apesar da distância, a gente tem amigos, tem comandantes, pessoal muito mais antigo, muito mais dinossauro que a gente, que vem até do interior para esse encontro semanal, esse encontro mensal, né? Uma vez, acho que na primeira quarta-feira, ou primeira quinta-feira do mês, se encontrava. Com a pandemia tudo isso foi suspenso, a gente reza para que logo essa Covid passe e a gente possa voltar a se encontrar, e esses encontros aí rendiam muitas conversas, muitos causos, né? E, além disso, também a gente teve revistas especializadas. Eu lembro da revista Incêndio, que era tocada por um grupo de oficiais do bombeiro. Existe a revista Bombeiros em Emergência e outras também. E uma última forma, e eu estou deixando de propósito essa última forma para o final, e daqui a pouquinho a gente vai revelar por quê, são os livros, né? Livros de assuntos de bombeiro, temas de bombeiro. E quando a gente pesquisa nessa área, a gente percebe assim um vácuo muito grande, né? Existem poucas publicações de temas relacionados a bombeiro. Eu até gostaria de ler rapidamente, se a gente tiver tempo no final, a gente poderia até voltar, né? Mas alguns livros que eu li recentemente, alguns emprestados até por amigos, o Coronel Dadil aí, gostaria de deixar o registro por ter emprestado alguns livros desses, mas seriam, por exemplo, do que eu julguei assim mais gerais, mais genéricos, que interessariam a todos, né? É o livro de Fragmentos da História da Polícia de São Paulo, escrito pelo Tenente Pedro Gagini. Para quem ouvir essa história no futuro, talvez não entenda, mas o bombeiro hoje é um dos órgãos da Polícia Militar. Então, nesse livro, ele faz um retrospecto sobre os homens do fogo, os milicianos. Quando ele fala dos milicianos, ele é um miliciano do bom sentido, né? Que incluíam os militares, os policiais civis e até as guardas civis que foram mortos em serviço, né? Ele fala os mortos na campanha do Paraguai, na Revolução de 32, faz homenagem, transcrição de boletins, um excelente trabalho de pesquisa histórica. Um dos melhores livros que eu li a respeito de assuntos de bombeiro. Tem um outro livro que é o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Retrospecto Histórico, do Tenente Coronel Pedro Dias de Campos, também muito interessante, fala sobre história antiga, dificuldades, crescimento, nome de alguns comandantes, biografias. Um livro bem recente que eu gostei muito é o Além da Lama, de Leonardo Fará, é um capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que atuou no rompimento da barragem de Mariana em novembro de 2015. Né? É um livro bastante interessante, da experiência dele nessa ocorrência. Um outro livro é A História que Nós Vivemos, Contos de Fatos Reais, prefaciado pelo comandante-geral, e tem 30 contos, 30 histórias, né, nesse livro, a maioria sobre ocorrências policiais e umas poucas de bombeiro, né, infelizmente. Tem o livro Vida de Bombeiro, do Carlos Eduardo Borges, capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que narra ocorrências atendidas, passagem dele para inatividade e coisas do gênero. Tem 2 livros escritos pelo Abiezer Bento da Silva, que era um terceiro sargento especialista de válvulas de incêndio. Nem eu, que já sou bastante antigo, peguei esse especialista em válvulas de incêndio no bombeiro, né? Mas é o livro chamado Soldados do Fogo e também O Casarão Vermelho. Um último que eu gostaria de citar é um último não, tem mais alguns. Lembrança de Quando Fui Bombeiro, de José Vitorino do Nascimento. Ele foi editado em 2020, quando o autor já tinha 80 anos de idade. Ele faz algumas poesias, fala de histórica do bombeiro, que ele admirava muito, homenageia o Coronel Sadoc, que para ele era um ídolo, né? E também menciona o Coronel Carquede, que foi nosso comandante aí, um ícone aí também em assuntos de bombeiro, que foi o precursor da inauguração da Escola de Bombeiro em Franco da Rocha. Tem o livro Ecologia Espiritual, de Antônio Veloso, uma história do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Ele faz uma homenagem ao centenário do Corpo de Bombeiros no Brasil. Era um professor da Academia de Bombeiros do Rio de Janeiro. E, finalmente, o livro Manutenção de Bombeiros, de São Paulo, Revolução Industrial 2.0, do Tenente Adolfo. Esse foi contemporâneo nosso, né? Esse fala das recordações dele da história de bombeiro.
E agora eu tenho que confessar por que eu quis falar mais de livros, né? Sim. Porque minha esposa, eu preciso começar a falar da minha esposa para falar por que eu cheguei nesse ponto. Ela é professora, ela é psicopedagoga, ela é escritora. Ela já escreveu 11 livros de vários gêneros, né? Ela é bem polivalente. Ela escreve sobre poesia, fez um livro de autoajuda para jovens, fez livro de contos e crônicas, livro infantil, livro infanto-juvenil. Tem uma facilidade para escrever absurda, né? Ela presencia algum fato na rua, você conta uma história, ela, sem falar, antigamente era na caneta, mesmo hoje no computador, né? E escreve aquilo de uma forma muito interessante. Como eu disse, os encontros de turma que a gente participava, principalmente da turma de aspirantes, né? É comum a gente estar lá tomando uma cervejinha, ou almoçando, ou comendo um churrasco juntos, e o pessoal naturalmente começava a contar as histórias do meu tempo, né? Entre aspas. Qual foi a pior ocorrência que você atendeu? Qual foi a mais importante, a maior, que mais teve vítimas, e assim por diante, né? E o pessoal começou a nutrir uma admiração pelos livros dela, acabaram se interessando pelo assunto, e principalmente quando o pessoal do bombeiro começava a contar a história, os outros se juntavam em volta e começaram a sugerir, falando para ela: Marisa, por que você não escreve um livro sobre essas histórias de bombeiro, né? E ouviu algumas histórias, começou a rascunhar alguma coisa, escreveu umas 2 ou 3 histórias, parou, a gente teve outros encontros, jantares, e eu via mais histórias, ela ia anotando algumas coisas, fazendo alguns apontamentos. E isso foi passando, né? Passaram vários anos com essa tentativa de fazer um livro de bombeiro. Mas é difícil, né? É difícil. A gente conta muita história quando a gente está no jantar, toma uma cervejinha, fica mais alegre, se empolga. E todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem um caos, né? Como o pessoal do interior costuma dizer. Tem um caos aí que eu queria te contar. Tem aquele provérbio que eu gosto também, que fala que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Às vezes a gente percebe algum exagero, o fato realmente aconteceu, a ocorrência realmente foi importante, mas quem conta dá aquela entonação ou cômica ou de suspense, né? E isso tudo minha esposa foi começando a registrar. Parou algumas vezes também, e mais recentemente, depois que a gente passou para a reserva, com um pouquinho mais de tempo, a gente resolveu pegar firme nessa história aí. Então a gente começou a coletar a história de amigos, de colegas de quartel, de pessoas que trabalharam com a gente, ou de conhecidos, e cada um tinha uma história para contar. A gente começou a escrever, ela principalmente começou a escrever. Ela escrevia a história do jeito dela, e como ela não tem conhecimento dos termos técnicos, dos jargões do bombeiro, né? Ele pegou uma haste e cutucou, não é haste, é croca. Então eu fazia uma revisão das histórias dela e traduzia para o bombeirês, né, a linguagem própria. Cada profissão tem a sua linguagem, o engenheiro, o arquiteto tem uma linguagem própria. Se você entrar num bate-papo de grupo de médicos, eles falam medicinês, né? A gente precisa muitas vezes de uma tradução para o português da linguagem que eles estão falando. E o bombeiro também tem o bombeirês, né? Então eu fazia essa adaptação das histórias dela, muito voltada para o lado de escritora, do lado emocional da ocorrência, e eu fazia as correções para adaptar a linguagem de bombeiro, para ser uma coisa mais adequada à vida de bombeiro, né? E a ideia inicial era registrar essas histórias, principalmente ocorrências de incêndio, de salvamento, de resgate, histórias que, além de ser trágica, marcante, né, porque a gente nunca esquece aquela ocorrência onde a gente perdeu um amigo, né, um bombeiro que estava ao nosso lado, mas também ocorrências que fugiram à rotina, né, que envolviam situação criativa, a improvisação do bombeiro naquela situação de pânico, de emergência, ocorrências atípicas, pitorescas, curiosas, né, diferentes do normal. Falar, incêndio em apartamento é tudo igual. Não é tudo igual. Cada incêndio é um incêndio diferente, né. E algumas ocorrências que até eram cômicas, né? Que quando a gente começa a contar, o pessoal se matava de rir. Quando a gente ouvia alguém contar, a gente se matava de rir. Porque falando, não é possível que você conseguiu fazer isso na ocorrência. Muitas vezes coisas boas, e às vezes algumas bobagens, né? Alguns erros cometidos, né? Nesse livro também, ela buscou assinalar alguns fatos de caserna, impressões pessoais, questões emocionais ligadas ao serviço de bombeiro.
A ideia era produzir um livro interessante, que não fosse calcado em dado técnico, né? Quando a gente começa a falar de ocorrência de bombeiro, não, foi numa ocorrência que tinha 12 viaturas, 53 bombeiros, gastei 5 mil litros d'água, foram 3 linhas de 2,5 polegadas, precisei usar um snorkel para atingir o topo do prédio. E isso aí, para o civil, não é muito interessante, né? Apesar de para a gente isso ser uma coisa que gera atenção, que desperta atenção, para o civil isso é um assunto chato. Como se o médico começa a falar de remédio, de doença, a gente acaba se desinteressando um pouco mais, né? Mas o que aconteceu? A gente foi atrás de colaboradores, de pessoas que contavam histórias, e eu tenho que falar, olha, é fácil ouvir as pessoas contar a história, é difícil fazer as pessoas escreverem a história. Muitos poucos se dispõem a escrever, muitos poucos têm o dom, essa facilidade que minha esposa tem, né? Escrever, ela senta lá e em poucos minutos faz. Eu também escrevi algumas histórias, mas as minhas histórias foram tipo um parto de ouriço, né? Complicado, demoro horas para fazer, reviso, mudo, altero, né? Não tem essa facilidade. E a gente foi buscando essas histórias aí. A coisa tomou um tal volume que a minha esposa ficou constrangida. Ela falou, não é justo que o livro seja de minha autoria, porque você tem participado muito. Eu corria atrás, eu gravava, e eu levava o celular, né? Hoje, como eu falei, o celular é uma máquina fotográfica, é uma filmadora, é um gravador. Então a pessoa começava a contar, mesmo sem assim pegar do início, eu ligava o gravador e ia conversar com a pessoa. Você autoriza a gente publicar essa história sua, né? E assim foi. E ela pediu, né? Ela falou, não, o certo seria a gente fazer um livro em dupla. Então, por até graça da minha esposa, né? Eu acabei me tornando aí também coautor, né? Co-participante aí dessa produção. Essas histórias foram colhidas. A gente teve uma preocupação com o nome dos personagens, né? Algumas vezes a gente fala o nome do comandante, fala o nome do sargento, fala o nome do coronel, quando as histórias são boas, são assim, enaltecem o trabalho. Quando elas podem dar alguma imagem à interpretação dúbia ou a pessoa possa se sentir ofendida, a gente omitiu o nome, a gente falou era um sargento, era um soldado, era um coronel, e não fala o nome dele, ou fala o nome dele de uma forma, um nome fictício, né? E o objetivo era capturar essa magia nessas histórias quando a gente consegue, quando a gente está reunido, né? Em resumo, esse livro hoje está praticamente pronto. Ele era para ter sido lançado em julho de 2020, mas a nossa pandemia aí da Covid acabou atrasando tudo, acabou atrasando o contrato, a impressão do livro e o lançamento que a gente pretendia fazer no 2 de julho de 2020. Não saiu em 2021. Deus queira que a gente consiga fazer, né? O ano que vem, provavelmente 2 de julho, a gente já tem algum acordo aí firmado na base do fio do bigode, na palavra, com a Fundabom. E ele conta mais de 100 histórias. Então esse livro tem 220 páginas, mais de 100 causos, né? Contados por mais de 45 colaboradores. Principalmente oficiais, a gente tem uma dificuldade maior de conseguir que o praça conte histórias, ele se sentia um pouco acanhado, mas a gente cutucou, conseguiu, até de soldado da Escola de Formação de Bombeiros a gente conseguiu. Ele tem 10 capítulos, esses capítulos divididos por tragédias, histórias com mulheres bombeiras, ocorrências na hora de folga, aventuras, coisas estranhas, coisas engraçadas e curiosas, histórias curtas e breves, histórias com recrutas, causos com animais, e uma que seria a NDA, né? Diversas, tudo que nos encaixou nos itens anteriores, nos capítulos anteriores, a gente colocou num capítulo diversos. É importante destacar que minha esposa, apesar de já ter escrito 11 livros, já está indo para o 12º com esse, né? Ela nunca ganhou muito dinheiro com isso, não é muito fácil ganhar dinheiro escrevendo livro e vendendo livro. Escrever um livro é muito difícil, pagar para imprimir o livro, para editar, para colocar o livro no papel é bem complicado, é bem caro. E o mais difícil ainda é vender o livro, né? Então a gente conseguiu essa parceria inicial aí com a Fundabom
e a gente está abrindo mão de todos os direitos autorais, assim como as pessoas que contaram as histórias permitiram que a gente contasse essas histórias recitando, né, alguns personagens, e em todas elas citando o nome de quem contou a história, né, o nome real de quem contou a história. Então nós teremos aí, na verdade, não são 2 autores, né, serão 48 autores, porque não sou eu e minha esposa que fizemos esse livro. Esse livro foi feito com quase, né, meia centena de contadores de história. E não seria justo, né, mesmo se esse livro, a gente acha que não vai ser um sucesso, mas se fosse um sucesso, não seria justo a gente ter qualquer vantagem econômica com isso. Então a gente abriu mão desses direitos autorais e todo o resultado econômico obtido da venda do livro já está destinado, né, para a Fundação, a Fundabom, Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por missão promover e difundir a produção do conhecimento cultural, científico nas áreas de emergência e apoiar de modo efetivo o Corpo de Bombeiros de São Paulo. A gente sabe que a Fundabom já tem feito esforços aí na preservação da história, o Museu das Viaturas do Bombeiro ajudou aí no apoio, né, esse registro da cultura de bombeiro, né. Então é basicamente isso, é uma busca, né, porque a gente falou de cultura, de preservação, porque a gente acha que está dando uma contribuição bem pequenininha, mas que vai registrar para gerações futuras, né? Para o recruta que entrar, sei lá, mês que vem na escola de bombeiro, ele vai ter chance de comprar um livrinho, ajudar a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, o próprio Corpo de Bombeiros, porque é o destinatário final dos recursos da Fundação. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Fundação é uma entidade jurídica, né? Que é calcada basicamente no recurso financeiro da qual ela é proprietária. A Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, ela foi criada com doação dos oficiais e praças do Corpo de Bombeiros, que tiraram dinheiro do bolso e depositaram para que essa fundação pudesse ser criada. Ela até alguns anos, eu tive a honra de participar da diretoria por 2 mandatos, né? E a ideia é essa, é registrar um pouquinho da história e, ao mesmo tempo, guardar o nome dessas pessoas, desses contadores de causos. Eu sou suspeito para falar, porque eu já li, reli e revisei esse livro muitas vezes, né? Mas o livro está muito bom, ele é muito diferente de todos os livros que eu citei aqui, que falam de casos de bombeiro, de ocorrências de bombeiro. Como eu falei, o livro não é calcado em assuntos técnicos, é calcado mais na parte emocional, na parte curiosa das ocorrências de bombeiro, e tem ocorrências, tem narrações ali, tem histórias, crônicas que são, assim, fantásticas, né? São até inacreditáveis, né? Tanto na parte da tragédia, quanto na parte cômica, quanto na parte das sensações que o bombeiro teve, né? De ter participado, né? O registro do que ele sentiu. Tem ocorrências da época da greve do bombeiro, lá em 1900 e nada, né? Então, são coisas assim, muito curiosas, muito interessantes, que a gente acha que, se não deixar escrito, por enquanto ainda em papel, a gente ainda está na cultura de ler em papel, mas futuramente pode até estar no formato eletrônico, né? Hoje existem aí os notebooks, os Kindle, os aparelhos onde você consegue armazenar aí centenas de livros. Em vez de carregar uma biblioteca, você carrega um aparelhinho pequenininho, né? E tem histórias. Isso ficaria para as futuras gerações, assim como essa nossa gravação desse nosso bate-papo, assim, muito agradável, pelo menos para mim, apesar de eu estar falando muito e ouvindo pouco, né? Gostaria que, se a gente estivesse pessoalmente e pudesse estar com outros amigos aí que estão nos prestigiando, agradecendo diretamente a eles, a gente está fazendo um esforço aí para produzir alguma coisa para que as futuras gerações leiam, se espantem, se divirtam, né, e até se admirem pelas ações heróicas que alguns amigos nossos, que alguns antepassados nossos, alguns que estão até falecidos, fizeram quando foram bombeiros, né, quando tiveram essa honra, que eu julgo que seja uma honra, de ser bombeiro e servir a população através dessa profissão. Coronel, eu quero dizer para o senhor que, assim que sair o livro, aí, para o senhor passar para nós aqui para divulgar,
E já Sim. quero deixar de mão gravada aqui que vai ser um sucesso, tanto vai ser que o senhor vai me chamar para o volume número 2, que eu quero fazer parte das minhas histórias. Aí só converso com o pessoal do oitavo, eu pergunto as histórias do Carneiro, que é o próprio pessoal fala para mim, ô Carneiro, você não quer escrever um livro? Não, tem que ter o dom mesmo, se eu for uma verdade. Tem que ter o dom. E aqui, antes de a gente finalizar aqui, olha os comentários que saíram aqui, ó. A cultura na área do Corpo de Bombeiros difere em relação a determinados países ou regiões, e já que está ligada à cultura local. É o Edson Guerdão que está comentando. O outro é o subtenente Tavolaro, que está nativo, hein? Todo incêndio começa pequeno, uma faísca ou uma fagulha. Muito bom. O Leite viu, perder corrida dava 30 dias de cadeia. Olha aí. Hoje nem cadeia existe mais, né? As coisas evoluíram. A Edilene Carimbé, filha do saudoso Coronel Carimbé. Coronel Edson é um dos tios titãs. Desde aquela época do meu período no 8º GI, muito sereno, muito tranquilo, prazer em revê-lo, a filha do Coronel Carimbé. É um prazer, Edilene, que a gente não esteja pessoalmente. O Coronel Carimbé foi um dos nossos professores também. Ela participou comigo, foi semana passada, ela participou no Água ABC. O Tavolaro de novo, outras frases, né? Vai que não dá nada, deixa que eu seguro. E aí tem uns comentários aqui, Coronel, a respeito das fitas, né? Esse material, as fitas, está preservado e arquivado na central do Corpo de Bombeiros. O Eduardo Magalhães está convertendo as mídias para divulgação, mais especificamente do 8º GI. Éramos 20 bombeiros sapatores. No CCB tem várias fitas lá e falta material e verba para digitalizar este acervo. Olha o comentário que está falando. E finalizando aqui também, deixa eu ver aqui, como é que é? Gátia Américo. Marisa é a minha escritora preferida. Gátia é um dos muitos amigos e irmãos que a gente tem aí da turma de aspirantes de 1975. Bom, nosso tempo está acabando. Eu ia pedir para o senhor fazer as considerações finais. Um prazer enorme conversar com o senhor sobre esse tema muito interessante, a cultura do bombeiro. E não esquecer de avisar a gente quando sair o livro, viu, Coronel? Sim, pode deixar. E, Carneiro, como você disse aí, eu tenho certeza que se o pessoal ver o livro e se empolgar, vão aparecer muito mais histórias. Então, por que não a gente já se propor a coletar essas histórias através da AGOABC e fazer um segundo, terceiro volume, porque a gente vai estar, né, com isso, ajudando o Corpo de Bombeiros através da Fundabom. E, para finalizar, eu gostaria só de agradecer aí o convite seu, do Edson Guerdão, para participar dessa entrevista, desse bate-papo, né? Dizer que a gente está à disposição para outras oportunidades, se houver. Tem muitos assuntos que são assim muito emocionantes, né? Que acho que caberiam ser discutidos nesses bate-papos. E gostaria de fazer uma sugestão, para que nessas entrevistas que você faz com diversos dinossauros, diversos antigões, se sobrar um minutinho no final, faça a pergunta para o oficial, para o praça que estiver participando, qual foi a ocorrência de bombeiro mais marcante. A gente teria, em cada entrevista, teria uma nova história para ser contada. Com certeza, sairiam aí mais dezenas ou centenas de novos causos, de novas histórias crônicas de bombeiro. Eu agradeço muito aí a participação. Essa sugestão eu vou pegar logo no próximo programa, logo no começo. Quando começar, eu vou fazer logo essa pergunta que o senhor falou aí. Qual foi se o entrevistado for muito falador, ele vai gastar metade da entrevista falando da ocorrência. Eu sugiro deixar para o final, que aí ele faria um resumo, né? Não, perfeita a sugestão. E o Edson está avisando que essa caneca aqui está aguardando o senhor no nosso próximo encontro, quando voltar à normalidade, que é toda segunda, quarta do mês, toda segunda, quarta do mês, a gente se reúne aí. Nós estamos só esperando realmente essa pandemia abaixar a poeira e passar para a gente voltar, né, a nos encontrar. Obrigado. Muito bom receber a caneca, mas vai ser melhor ainda receber um abraço de cada um dos amigos aí que a gente deixou ao longo da nossa carreira, da nossa profissão. Obrigado. Agradeço a todos que prestigiaram aí assistindo e uma palavra de incentivo para que os próximos que venham assistir no futuro também se empenhem nisso, em registrar, né? Não só contar o caos, mas deixar registrado para que outros tenham a oportunidade também de saber.
Obrigado, coronel. Gratidão por ter participado com nós. Ainda mais que o senhor foi prata da casa, nosso comandante no 8º GP. Eu é que agradeço. Um grande abraço, coronel. Um forte abraço. Bom, estive conversando com o coronel Edson, que foi o nosso comandante aqui no 8º Grupamento de Bombeiros, mas não só do 8º Grupamento de Bombeiros, mas como eu li o currículo dele aí, que vocês viram aí, né? Passou aí por várias unidades. E nesse final de semana, nosso coração ficou enlutado também. Algumas pessoas que nos deixaram, né? Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Não existe 2 carneiros, não existe 2 igual a você. Então, já dá para analisar que o fato de sermos únicos, nós temos uma missão a cumprir aqui. Essa missão ela tem um começo, um meio e um fim. A diretoria, conselheiros e associados e amigos do Grêmio Oitaviano ABC prestam votos de sincero pêsames pela irreparável perda do senhor Wilson Barbosa da Rocha, pai da nossa diretora do Departamento Feminino, Major Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli. Os carinhos que trocaram, os sorrisos que compartilharam, as mãos que deram e o amor que nutriram é a receita da força de um momento de luto. Devemos lembrar, em memória e honra daqueles que foram, e só podemos nos resignar e encontrar algum conforto naquilo que não podemos mudar. Silencie as vozes e escute apenas o coração. Também nós tivemos aí a perda aí do nosso amigo José Carlos Seconello. A diretoria, conselheiros e associados e amigos do Grêmio Oitaviano ABC prestam voto de sinceros pêsames pela irreparável perda do nosso amigo José Carlos Seconello. Perante uma tragédia como esta, fica apenas a perspectividade de perceber que a vida é mesmo um sopro. Partiu um amigo de forma inesperada e nossos corações estão destroçados, enquanto se nega a acreditar. Era um ser humano maravilhoso, amigo fiel e verdadeiro. Não é apenas o mundo que fica mais pobre com a sua partida, mas também a vida de todos os que amavam. Deixará muitas saudades e nunca será esquecido. Obrigado por vocês terem participado de mais um programa nosso aqui no Agro ABC. Espero contar com vocês na próxima terça-feira. Um grande abraço, gente. Se cuidem. Amém.